Estamos nos aproximando do Natal. Hoje é o terceiro domingo do Advento, simbolizado aqui nesse arranjo pelas 3 velas acesas. Domingo que vem virá a 4ª vela e então a 5ª, última e principal vela no dia 25 de dezembro, que simboliza o dia do nascimento de Jesus. 25 de dezembro. Tem grupos religiosos que se negam a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Porque a origem da data é pagã e não cristã. A crítica deles tem fundamento, o seu pressuposto é até verdadeiro, eu só acho que é uma posição muito radical e exagerada. Eu vou comentar um pouco da origem da data e qual foi a conexão bíblica usada para fixar e transformar o dia 25 de dezembro no dia do nascimento de Jesus. Embora eu tenha uma data preferida para fixar o Natal, o nascimento de Jesus, que seria no mês de setembro e que traz outras ligações bíblicas, eu estou desenvolvendo uma outra mensagem que será a continuação dessa. Então já estou antecipando e gostaria que vocês vissem também a mensagem Quando Jesus Nasceu, parte 2, que será disponibilizada no Facebook e YouTube no dia 26 de dezembro. Eu ainda estou desenvolvendo essa mensagem, mas incentivo que a vejam, porque a real perspectiva da data do nascimento de Jesus traz também novas e interessantíssimas reflexões. Então, por mais que eu tenha uma outra proposta de data mais provável para o nascimento de Jesus e na qual eu fixaria o Natal, mas eu me pergunto se a data na qual hoje está, dia 25 de dezembro, ainda que ela tenha uma origem pagã, e de fato tem, mas eu pergunto se a data não foi fixada por influência divina. Culpam o imperador Constantino por ter fixado o Natal nessa festa pagã. Mas eu realmente acho que Deus conduziu as coisas desse jeito. E o fato é que se Deus estivesse muito interessado ou fosse tão importante que o Natal tivesse uma data diferente, Deus teria influenciado e conduzido para outra data, no decorrer das épocas, como na época da Reforma, por exemplo, em que muitas coisas foram revistas, mas o Natal ficou. Enfim, vamos lá. Não se tem dúvida de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque nenhum pastor de ovelhas seria louco de deixar os seus rebanhos à noite nos campos de Belém em dezembro, no meio do inverno. Lucas capítulo 2, versículo 8 relata que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E um anjo lhes apareceu e anunciou o nascimento do Messias. Nenhum pastor de ovelhas estaria e deixaria os seus rebanhos passarem a noite nos campos ao redor de Belém no dia 25 de dezembro, porque é uma época chuvosa e em pleno inverno. Ou seja, se temos uma coisa que sabemos com certeza é que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Então, por que se fixou a data? A verdade é que foi por causa de uma festa pagã romana que acontecia há séculos, chamada Saturnália. Essa festa, como o próprio nome já indica, Saturnália, era uma festa dedicada ao deus Saturno. Ela era festejada de 17 a 25 de dezembro. Era uma festa muito relevante, significativa e alegre, porque ela marcava o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É uma data astronômica que marca o início do inverno. O solstício é o dia em que o Sol está no seu ponto mais distante da Terra. Portanto, essa noite, a noite do solstício, é a noite mais longa do ano. E os dias são mais curtos, com menos sol e menos luz.
Então, para os povos mais primitivos, era como se o sol estivesse abandonando a terra e as trevas estivessem tomando conta. Mas a partir dessa data, gradativamente o sol voltava a se aproximar. E é isso que se comemorava. Eles consideravam a data como o nascimento do Deus Sol. O imperador Aureliano estabeleceu o dia 25 de dezembro como o Dies Natalis Invicti Solis, o dia natal, ou seja, de aniversário, do Sol invicto, invencível. Nesta data eram também adorados os deuses Apolo, considerado o Solis Invicto, o Deus Sol invencível, e Mitra, que também era o Deus Sol, muito popular entre o exército romano. Portanto, vejam quantos deuses envolvidos: Saturno, Apolo, Mitra, e todos relacionados ao Sol. E não é difícil entender por que essa festa era tão popular e tão apreciada pelo povo. Era uma sociedade essencialmente agrícola na época, dependia da agricultura, dependia do sol. Então essa festa era importante e sagrada para eles. Nela, eles prestavam adoração ao Deus Sol, ao nascimento do Deus Sol, e pediam ao Deus Sol que o inverno fosse brando e que o sol voltasse a brilhar, trazendo luz às plantações e ótimas colheitas. Eles dependiam do sol. Então, essa era a situação do Império Romano. E essa festa já estava enraizada há séculos na cultura do povo. Como tirar isso de uma hora para outra? Não dava. Então, o imperador Constantino, que foi convertido no ano 312 depois de Cristo, resolveu ressignificar, dar um novo significado à data. Se nesta data comemorava-se o nascimento do Deus Sol e era impossível abolir a festa de uma hora para outra, então vamos torná-la uma festa cristã e fazer com que o povo comece a ver nessa festa o nascimento de Cristo. Tinha um fundamento bíblico ou conexões bíblicas que possibilitavam isso? Tinha, e são muito interessantes, diga-se de passagem. Olha, pessoal, como eu disse lá no início, eu acho, e posso estar enganado nisso, com certeza, mas acho que Deus autorizou e até abençoou a ressignificação da data. A ponte bíblica é perfeita. Usar uma data já existente, ao invés de extingui-la, conseguir mudar o seu norte e fazer com que a ponte para o lugar certo, me parece a estratégia ideal nessa situação. Vejam o fundamento bíblico. Tem uma profecia muito específica do profeta Malaquias, 400 anos antes de Cristo, que está na última página do Antigo Testamento, que profetiza a vinda do Messias. E olha como essa profecia oferece uma ótima conexão para a ressignificação do dia 25 de dezembro. Diz Malaquias: mas para vocês que me temem, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Obviamente, Malaquias está profetizando a vinda de Jesus, que é descrito como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quando esse sol brilhar sobre a terra, trará consigo justiça e salvação. Não poderia ter conexão melhor para a cristianização da data
o nascimento do sol, mas agora não do Deus Sol, mas do Sol da Justiça, Jesus. Uma outra profecia que tem tudo a ver é Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Novamente uma profecia relacionada ao surgimento da luz. O próprio Jesus aplica essa profecia para si. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Uma luz que veio ao mundo no seu nascimento e brilhou sobre os que vivem na sombra da morte, ou seja, sobre toda a humanidade que por causa do pecado sofre o castigo e é merecedora da punição eterna. Aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para um mundo sem esperança, graças ao nascimento e à vinda de Jesus ao mundo, há perdão, salvação e vida eterna. Brilhou a luz da salvação, trazendo salvação nas suas asas. E só uma observação a mais, aproveitando a passagem bíblica e o nosso dia, há uma tradição que comemora o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. E tranquilamente podemos ligar a Bíblia ao nascimento de Jesus. João começa o seu evangelho, diferente de Mateus e de Lucas, que começam os seus evangelhos com genealogias, quem foram os antepassados de Jesus. João começa com a origem de Jesus nos céus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus é a palavra eterna que se fez carne e viveu entre nós, mas não apenas viveu na sua palavra, ele continua entre nós, nos guiando, iluminando, fortalecendo, amparando e trazendo salvação em suas asas. Voltando às nossas profecias, Zacarias, que estava mudo desde que havia se encontrado com o anjo no templo, quando voltou a falar, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou. E sua profecia uniu as profecias de Isaías e de Malaquias. Vejam, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, do alto nos visitará o sol nascente. Vejam, as mesmas palavras ditas 400 anos antes por Malaquias. A palavra eterna está se repetindo e se cumprindo agora. Vos nascerá o sol nascente. Então, nos visitará o sol nascente das alturas para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Veja agora nesse final as mesmas palavras do profeta Isaías, ditas 700 anos antes do nascimento. A luz desse sol nascente brilhará sobre os que vivem nas trevas e na sombra da morte. Foi exatamente isso que aconteceu no nascimento de Jesus. Nasceu o sol das alturas, o próprio Deus veio à terra e se fez carne para nos salvar. No meio das trevas do pecado e da condenação, na qual todos os seres humanos pecadores viviam e vivem, resplandeceu a luz da salvação. Graças à vinda de Jesus, há perdão para mim, pecador, há salvação para mim, pecador, há vida eterna para mim, pecador. Sim, sobre mim resplandeceu a luz. Eu vivo consolado, tenho paz espiritual, porque estou iluminado por essa luz, que não é só uma luz, uma luzinha,
é o próprio sol da justiça em toda a sua força e fulgor que traz salvação em suas asas. E todo aquele que nele crê recebe essa luz e não anda mais nas trevas, tem a alma iluminada, consolada, cheia de esperança e de gratidão. Então, finalizando, eu não julgo a estratégia de Constantino errada em transformar o dia 25 de dezembro no dia do nascimento de Cristo. Ele tinha ótimas conexões bíblicas para vincular o Sol e a luz, não mais a Saturno, Apolo e Mitra, mas ao nascimento do Sol da justiça, a luz divina que brilhou e continua brilhando e trazendo salvação nas suas asas a todos os que nele creem. Voltando ao que eu disse lá no início, o título dessa mensagem de hoje foi Quando Jesus Nasceu, parte 1. Mas tem uma continuação e eu já estou desenvolvendo a parte 2, que será publicado no dia 26 de dezembro. Enquanto na parte 1 eu abordei a origem do dia 25 e as conexões bíblicas para o Natal no dia 25 de dezembro, na parte 2 eu vou abordar quando Jesus realmente deve ter nascido. Qual a data mais provável do Natal, do nascimento? Seguindo as pistas bíblicas para isso. Vou dizer em que data eu fixaria o dia do Natal e quais seriam as novas conexões bíblicas que essa data traria. De fato, eu acredito que se nós fixássemos o Natal na sua data mais provável, teria novas perspectivas bíblicas e novas e interessantíssimas conexões bíblicas. Então eu recomendo que vocês assistam também a parte 2, que sairá no dia 26 de dezembro, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Desde já, um Feliz Natal para todos, um Feliz Natal sob essa perspectiva da luz, Jesus, que brilhou no mundo e continua brilhando e trazendo para todos nós, para mim, para você, uma nova perspectiva de vida, uma perspectiva de perdão para os nossos pecados, de consolo, de alegria, de esperança, de certeza de salvação e de vida eterna. Foi isso que Jesus, com o seu nascimento e a sua vinda, nos trouxe. E é isso que nos dá um Feliz Natal no fundo da alma. Amém. Vou colocar agora, e se puderem, ouçam essa bela canção de Natal cantada pelo coral Jubilai da Igreja Evangélica Reformada de Arapoti e que tem tudo a ver com as profecias que nós estudamos hoje, a luz de Deus que brilhou no primeiro Natal e que nós ainda vemos acesa e brilhando sobre nós hoje.